Será que é vantajoso investir em placa solar? Como funciona? Vem comigo! Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Lucerta, o seu canal de iluminação do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa Cassol, sou arquiteta Lighting Designer. Todas as terças-feiras, rigorosamente, estamos aqui para simplificar o mundo da ciência da luz, do Lighting Design na construção civil. Para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, compartilhe com seus amigos e aproveite, maratone o canal com todas essas informações gratuitas que trago para vocês, resolvendo aí muitas vezes probleminhas pequenos que você economiza ao contratar uma consultoria. Aqui pelo canal você consegue resolver muita coisa a partir dessas informações. Então, aproveita, salva e compartilha com os amigos. Compartilha o que é bom! Gente, hoje eu trago para vocês um tema muito discutido, principalmente aqui no Brasil, sobre sustentabilidade com a luz natural. E sabemos que a luz natural para a gente é algo primordial para a existência do Lighting Design, porque nós trabalhamos com a iluminação artificial a partir da base, né, de temperatura e de cor da luz solar. Então, quem já nos acompanha mais tempo aqui já sabe disso. Para quem ainda não se aprofundou sobre isso, eu sugiro que assista os vídeos do canal sobre iluminação natural. Vou deixar esse aqui que foi o primeirinho gravado. Me perdoem pela falta de espontaneidade aí, de experiência no vídeo, mas as informações são muito importantes, tá bom? Então, depois que terminar esse vídeo, você já pode assistir esse outro e entender um pouquinho mais do que eu tô falando. Quando falamos de instalação com placas fotovoltaicas, essas placas solares que geralmente são fabricadas com essa camada de silício para transformar os raios do sol que incide nessa placa para energia elétrica, a nossa obra, existe toda uma tecnologia que nós vamos entender hoje como funciona esse processo. Eu convidei, gente, um profissional mega gabaritado nessa área. Ele é engenheiro eletricista com vasta experiência na construção civil, no geral, ao seu todo aí da construção. E hoje é empresário no centro aqui da nossa capital, Palmas, Tocantins, com instalações dessa tecnologia sustentável aí com placas fotovoltaicas. Convidei ele para um bate-papo para que possam trazer para vocês como funciona isso tudo, para que vocês analisem se é vantajoso, se não é, como seria essa intervenção em casa, precisaria de reforma ou não. Mas antes, gente, vamos entender o seguinte: a popularização de certas tecnologias avançadas é um presente para a humanidade, né? Eu não preciso nem ficar comentando aqui na área de iluminação, porque o LED hoje já substitui todas as outras tecnologias de lâmpadas que tínhamos, né? E popularizou tanto que todo mundo tem acesso, tem a oportunidade de ter esse diodo emissor de luz em suas casas. E isso é maravilhoso. A placa solar também está caminhando para esse passo. Hoje em dia já temos muito mais obras aí com essas instalações de placa solar, que chama, né, vulgo placa solar, mas são placas fotovoltaicas, trazendo esse conforto da sustentabilidade para aquela família. Sabemos também, gente, que essa instalação também armazena energia. Armazena para que possa ser utilizado na hora que precisa, principalmente em dias nublados, dias chuvosos, né? Então você que mora aí em algum estado onde as 4 estações são bem definidas, onde o inverno seja muito rigoroso, você vai poder entender como funciona e se é vantagem você investir nesse tipo de tecnologia. Também falaremos sobre payback. O que é payback?
Payback. Pay, pagamento, back, volta. É quando o seu dinheiro começa a retornar do investimento, certo? Então, a partir de quanto tempo você teria retorno financeiro desse investimento? Isso se chama payback. Eu quero deixar aqui para vocês algumas imagens dessas instalações, principalmente em residências, e uma resposta de uma perguntinha-chave que fiz para esse profissional, se chama Felipe, da Capital Elétrica, aonde eu pergunto sobre a unidade de medida dessas placas solares, que é o watt pico. Então nós temos a potência em watts e a placa fotovoltaica watt pico ou watt pico, ok? Então deixei essa pergunta para ele explicar um pouquinho mais sobre essa potência pra gente. Ele já responde agora e logo depois iniciamos o nosso bate-papo trazendo tudo aí para vocês. Aproveitem, compartilhem e já salva o vídeo para quando vocês forem instalar as placas, já tem o vídeo prontinho, relembrando informações muito importantes para você não perder dinheiro, é claro. Não, todas as potências, Vanessa, lê-se watt-pico ou watt-pico. Watt-pico ou watt-pico. É a potência máxima que o painel pode alcançar de geração. Porém, essa potência máxima ela só é alcançada no laboratório. No real, ela tem uma perda de 20% do sistema, né? Até 20%. Porque perde pela conexão, perde pela orientação do telhado, perde pela insolação, né? Porque o teste em laboratório ele é a radiação solar ideal, entendeu? Então a gente fala os painéis de 550 watt pico, eles têm uma potência maior que 300 watt pico. Então eles vão gerar mais, né? Mais energia, utilizando menos painéis, por exemplo. Para eu gerar 1000 kWh, eu uso mais painéis de 300 e menos painéis de 550, entendeu? Porque eles aumentam a potência e aumentam também a geração. Olá pessoal, estamos aqui com o Felipe, empresário em Palmas, Tocantins, já trabalha há 10 anos com elétrica e é eletrotécnico, engenheiro eletricista e tem empresa aqui, Capital Elétrica, no centro da nossa capital. Hoje nós vamos conversar para entender um pouquinho mais como funciona esse processo de geração de energia através da nossa luz solar com placas fotovoltaicas. Seja bem-vindo, Felipe, ao nosso canal. Tenho certeza que todo mundo aqui está esperando poder saber um pouquinho mais sobre esse tema. Conta um pouquinho para nós sobre a tua trajetória, Felipe. Bom, eu sou eletrotécnico, formei numa escola técnica aqui na região de Tocantins. Há muito tempo, há 10 anos, trabalho com instalações elétricas residenciais, prediais também, manutenções elétricas em geral. E agora com a tecnologia de energia solar, né, como faz parte da área da engenharia elétrica, a gente acabou abraçando também, trazendo uma qualidade de instalação que soma também ao conhecimento, né, das instalações elétricas da nossa região. É tão importante esse quesito da sustentabilidade, né, Felipe? Sim, é importante porque hoje, né, todos os países se preocupam, né, porque é um bem da humanidade, toda a questão nossa ecológica, né, então preservar, procurar tecnologias para diminuir emissões de gás poluentes, né, que é também o que abrange a energia solar, é importante. Então, assim, é um papel importante para quem trabalha na área também. E lembrando, gente, que isso é importantíssimo a gente saber e se aprofundar um pouco mais. Por isso que o Felipe vai estar nos ajudando hoje. Por quê? Porque a gente sabe, quem acompanha o canal há mais tempo, né, já sabe que o nosso trabalho, a iluminação do Lighting Design, a gente tem condições de trabalhar a partir da base da temperatura de cor do sol, né? Eu tô sempre falando aqui para vocês, 5.500 kelvins a partir da iluminação natural. A gente tem esse padrão, essa base e agora ainda mais, gente. Temos a possibilidade de gerar energia elétrica com essa iluminação que é gratuita. Então o sol, Felipe, eu sempre comento nos meus vídeos que ele tem que vir para a arquitetura como solução. Exatamente. E não como problema, né? E há quantos anos a gente já tem essa tecnologia no mercado, Felipe?
essa tecnologia ela é de 1950. Os nossos satélites que orbitam a Terra já eram alimentados por painéis solares. Da década de 50. Da década de 50. Olha aí, gente. E aqui no Brasil, tu saberia me dizer? Aqui no Brasil, a gente tem um marco, se eu não me engano, de 2002 ou 12. Eu não me lembro, mas é bem recente, não é uma tecnologia tão antiga, né? Até porque a produção e os materiais eram muito caros, então era inviável antigamente. Agora está se tornando mais popular porque barateou mais. E eu lembro, exatamente, era o que eu ia falar. Eu lembro que quando iniciou a possibilidade de utilização de placas fotovoltaicas na paisagem urbana, era caríssimo. Né? Então as coisas vêm popularizando. O LED era caríssimo. Você não conseguia achar uma lâmpada LED no mercado, por exemplo, para comprar, né? Era tudo muito difícil. Hoje em dia todo mundo tem LED em casa. Então isso é maravilhoso. Mas Felipe, referente a esse processo todo de geração de energia, explica pra gente como é feito, que eu tô curiosíssima para entender isso. Esse aqui é um inversor convencional e esse aqui é o microinversor. São tecnologias diferentes. Esses aparelhos aqui são responsáveis por transformar a energia gerada, captadas pelas placas solares, pela energia que as nossas residências necessitam. Todos os nossos aparelhos são alimentados por uma energia diferente do que é gerado pelas placas e precisa dessa transformação. Então esse aqui é o componente principal para essa transformação. Então quer dizer que eu posso usar ou esse ou esse? Isso, exatamente. Você pode usar esse ou esse. Aí, Felipe, qual que é a diferença então desse para esse? Esse aqui é um inversor convencional. Ele tem uma metodologia diferente de trabalho. Um exemplo, uma residência que necessita de 12 painéis de energia para gerar a quantidade de energia necessária para atender ela. Esse sistema aqui, a gente faz a ligação de arranjos de painéis em série. Por exemplo, eu vou fazer 2 arranjos de 6 painéis. Por acaso, por uma platibanda... Aqui tem os conectores, Exato. né? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui dá para ver pelo vídeo. Esse aqui é um inversor que só tem somente um MPPT, então eu consigo fazer somente... O que é a MPPT? A MPPT é que vai receber a organização dos painéis solares. A MPPT. MPPT, isso. Tá. Que vai fazer o monitoramento desse arranjo que eu dividi no painéis. Voltando ao exemplo de 6 painéis aqui. Então, 6 painéis ligados em série, eu faço a conexão aqui nessa MPPT, né? Entendi. E ele vai fazer o monitoramento todo. E a diferença dessa tecnologia para essa é que, se por acaso um painel dessa MPPT for sombreado, todos os 6 painéis ligados têm prejuízo da geração. Já esse daqui, ele é o microinversor. Aqui eu conecto cada saída dessa aqui, um painel fotovoltaico. Então ele faz o monitoramento painel por painel. Por acaso, por alguma situação que um painel esteja sombreado, os outros 3 painéis não são prejudicados, eles continuam gerando normalmente. Entendi. Já nesse caso aqui não, se ele for sombreado, você tem um prejuízo da geração dos painéis que são ligados em série nessa MPPT. E, por exemplo, você tem a opção, esse aqui então, de repente ele teria a opção de ter apenas alguns painéis gerando energia e outros não, seria somente pelo sombreamento? Ou você consegue ter essa maleabilidade de planejamento? Exato. Esse aqui ele me dá um monitoramento melhor, painel por painel. Eu consigo verificar a potência de geração em tempo real desse painel aqui, a tensão, a corrente, todas as características técnicas e elétricas. Esse aqui me dá um monitoramento painel por painel. Já esse daqui me dá do arranjo inteiro. E esse monitoramento você faz pelo celular, o cliente? Cada aparelho desse aqui ele tem um aplicativo próprio, né, de cada marca. Então, através desse aplicativo a gente tem todos os dados elétricos do sistema instalado. A gente consegue colocar no Android, no iOS, no celular, no computador. Então esse monitoramento ele é bem dinâmico, sabe? É bem didático mesmo. Entendi. Então quer dizer, por exemplo, esses inversores, que dá até, por exemplo, você deu o exemplo de 12 placas, né? Exato. Por exemplo, essas 12 placas atenderiam uma casa de quantos metros quadrados? É por demanda de energia elétrica que a gente faz o cálculo. É a média anual de consumo do cliente. Porque às vezes o cliente tem um apartamento de 60 metros quadrados e consome R$800 de energia. Entendi. Às vezes ele tem uma casa maior e também consome os R$800 de energia. Então a gente faz o cálculo pela média anual
de consumo do cliente por mês. Então, gente, é muito importante, eu fiz essa pergunta para ele justamente para deixar essa observação. É importante você ler a sua conta de energia, né, Felipe? Ver quanto que você está gastando para então ter uma base para conversar aí com esse fornecedor para instalar essas placas fotovoltaicas na sua casa. Então quer dizer que, por exemplo, se fosse 12 placas, a gente conseguiria gerar quanto aqui no Tocantins? Em média, 12 painéis eu consigo gerar aí 600 a 700 kWh. Varia muito da potência do painel. Painéis de potência menores, esses 2 painéis vão gerar menos energia. Potências maiores geram mais energia. É questão de eficiência, né? Então hoje o mercado atualiza as potências dos painéis mais de uma vez por ano. Então eu já cheguei a instalar painéis de 375 watts. Então esses 2 painéis de 375 watts já não geram 600 reais de energia, por exemplo. Já de 550, de 540 já alcança esse geração. O que você, como proprietário aqui da empresa, a sua equipe, o que vocês observam no local da construção para que essa instalação seja possível? Bom, como o sistema de energia solar fotovoltaica é um sistema instalado à parte da instalação, é um sistema totalmente independente, ele só faz o injetar a energia gerada pelas placas na residência, a gente não precisa fazer uma reforma na elétrica, porque a gente tem esse mito com alguns clientes de que para instalar o sistema fotovoltaico eu preciso fazer a reforma da minha instalação. Não precisa, eu posso instalar o sistema fotovoltaico, fazer uma avaliação da sua instalação, né, que realmente toda instalação ela tem um prazo de validade, tudo tem um prazo de validade, Sim. Inclusive as instalações elétricas. Mas eu posso fazer uma instalação do sistema fotovoltaico novo e uma instalação mais antiga. Tá? Então isso aí não é diretamente proporcional. O sistema é independente em relação à instalação elétrica. Eu faço o injetado da energia, compensou a energia, o cliente gera economia do valor e aí faz a reforma da instalação elétrica. Isso é importantíssimo. Muito bom pra gente saber. E como é que fica nos dias nublados? Quando a gente não tem sol, esse período de mais chuvoso, principalmente aqui em Palmas, ou então para você aí que mora em regiões do Brasil onde tem as 4 estações mais definidas, né? Como que acontece isso? Funciona assim, o dimensionamento da energia consumida pelo cliente a gente faz na média dos 12 meses. Então nos meses de verão ele consome mais energia, devido ao calor, ao uso dos aparelhos de ar-condicionado aqui na nossa região, né? E chuveiro elétrico, e ferro de passar, e máquina de lavar roupa. Então ele tem um comportamento registrado na fatura dele dos 12 meses. Então a gente faz o cálculo dessa média. O sistema de energia solar fotovoltaica ele vai gerar menos nos dias nublados, nos meses nublados, mas ele vai gerar o suficiente para atender a demanda do cliente naquele mês, porque já foi previsto esse comportamento dele. Então, nos meses de verão, o sistema vai gerar acima da média para compensar os meses de inverno que geram menos, mas ele não para de gerar, ele continua gerando, né? Que a quantidade de radiação solar diminui, a luz solar diminui, então ele gera menos. Mas ele ainda gera, ele ainda liga, ele ainda funciona. É possível fazer o monitoramento e verificar quanto que gerou nesse dia nublado, no mês nublado. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo. Então, os raios do sol batem na placa fotovoltaica e como ocorre, então, a partir dali? Só para a gente poder entender como chega em energia elétrica para a residência. As placas solares têm uma célula de silício, onde a luz solar bate nessa tecla, né? Ela incide nessa tecla, e aí tem um efeito fotovoltaico, que são pequenas correntes elétricas contínuas, né? Corrente contínua é a nomenclatura da área de engenharia. E a nossa, anota aí. E a nossa energia consumida nas instalações elétricas residenciais é energia de corrente alternada nos nossos aparelhos. Por isso que eu preciso desse conversor, né? Um inversor de energia, para fazer essa transformação das energias geradas pelas células para atender nossa demanda dentro da residência. Então, a partir da conexão das placas nesse equipamento, desse equipamento vai para o padrão da casa. Exato, desse equipamento aqui vai para o quadro de distribuição da residência, ou também diretamente no padrão, depende muito do layout da instalação do cliente. Tá? Então ele recebe a energia gerada pelas placas e conecta no quadro de distribuição do cliente. Tem uma curiosidade interessante que é o autoconsumo. O cliente, durante o dia que o sol está incidindo sobre as placas, ele está consumindo, então ele já gera e já consome diretamente essa energia sem passar pelo medidor de energia. E a diferença dessa energia que ele gerou e não consumiu é armazenado na rede.
elétrica de energia, que gera o crédito, que é a vantagem Olha incrível aí. da energia solar. Ou seja, um cliente que gera, um exemplo, vou falar em reais aqui, R$ 10 de energia solar, dura todos os dias, ele só consome 5 durante o dia, 5 vai para a rede e armazena. E esse controle de armazenamento do crédito vem na fatura de energia dele. O tanto que sobrou, o tanto que ele tem, o que ele pode gastar, está tudo ali registrado, tanto em aplicativo quanto na fatura de energia do cliente. E esse payback ocorre depois de quanto tempo? Olha, com os valores de quilowatt-hora na nossa região, aqui na região norte do Brasil, em torno de 3, 4 anos. Então, se um cliente opta pelo financiamento, em média ele paga nesse período aí, ou se ele paga à vista, né, ele tem retorno desse investimento nessa média de 3 a 4 anos. E a instalação, ele tem garantia de quanto tempo? A garantia da instalação da mão de obra ela varia de empresa para empresa. A minha empresa, por exemplo, tem garantia de 24 meses da instalação. Porém, os equipamentos eles têm garantia de fabricantes. As placas solares têm 25 anos de garantia de até 80% de geração. Ou seja, a placa que gera 1000 kWh hoje, essa quantidade de placas solares, daqui 25 anos ela tem que estar gerando 80% disso. Então essa garantia. Tem garantia de 10 anos contra defeito de fabricação, que são defeitos físicos. O inversor tem inversor de garantia de 10, 15 anos também, né, contra defeito de fabricação. Então são garantias longas, né, muito 2, 3 vezes maior que o payback do sistema. Porque é um sistema seguro, é robusto, é silencioso, né, e hoje nós temos grandes usinas aí espalhadas pelo mundo de 30 anos que estão trocando os primeiros painéis agora. Para você ver que por mais que o painel tenha garantia de 25 anos, não quer dizer que daqui a 25 anos eles não prestam mais. Ele vai estar gerando menos, porque ele tem essa depreciação de geração mesmo. Entendi. Mas ele ainda vai estar gerando e vai estar atendendo a demanda. E eu vi que esses inversores, eles têm Wi-Fi. Esse Wi-Fi é o que nos dá a possibilidade de monitoramento. Exato, esse Wi-Fi pelo aplicativo. Exato, ele permite a gente fazer o monitoramento computador, pelo celular, onde o cliente estiver. E eu notei aqui também na etiquetinha que eu estava lendo que tem IP65, né? A proteção contra intempéries. Esse equipamento geralmente é instalado onde? A gente instala ele sempre protegido do sol e da chuva, né? Porque até por questão de durabilidade. Por mais que ele me dê uma proteção e resistência, a gente conserva mais o aparelho se a gente não expor ele às condições climáticas, né? E por se tratar de equipamento elétrico também, é importante que essa instalação seja feita abrigada. Geralmente ele fica onde na casa? Em garagens, fica na área de serviço. Perto da cobertura. Perto da cobertura, ou o cliente muitas vezes constrói um abrigo, tem um espaço, constrói um abrigo, a gente instala ele. É um sistema silencioso, é um sistema que não tem altas temperaturas. Então se ele ficar no lugar ventilado, ele não interfere na temperatura do ambiente. Esse daqui fica instalado debaixo da placa. Esse daqui que fica instalado na forma externa. Então esse aqui o cliente não vê, fica em cima do telhado dele. Então tem essa vantagem ainda. Olha aí, gente. E o microinversor ele não precisa de toda essa infraestrutura que esse daqui precisa. Por isso que esse aqui é mais bonitinho. Exatamente. Eu quero te contar uma curiosidade e contar também para quem está nos assistindo. Curiosidade que o Felipe traz pra gente, dá uma olhada. Vocês sabiam que o deserto do Saara ele tem capacidade para gerar toda a energia consumida pelo planeta através da energia solar? Seria necessário uma área de 355 km², né? E um investimento também baixinho de 5 trilhões de dólares para a gente conseguir atender a demanda do planeta através da energia solar. Olha só, gente, a capacidade que a gente tem planetária, só que essa dinheirama aí... Esse investimento, né, e essa infraestrutura e mão de obra, né, mas não é um sonho impossível e tão distante assim, acredito eu, né. E pegando o gancho, deixo uma curiosidade para vocês também, que inclusive já havia conversado aqui com o Felipe da nossa iluminância. Essa radiação solar que temos aqui em Palmas, no Tocantins. Para quem conhece a nossa capital sabe que é uma terra muito quente, acolhedora, que temos um sol aí forte, né? E que a iluminância, gente, que nós temos aqui em Palmas, no Tocantins, em época de seca, na época mais quente, em horário de pico solar, é a mesma iluminância do deserto do Saara. É incrível, Isso né? explica muita coisa, né? Explica. Bom, gente, chegamos no final aí do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vocês têm aprendido muito aqui durante este momento, como eu também aprendi bastante. Felipe, muito obrigada por estar com a gente no Lucerta. E a gente está muito feliz de poder entender um pouquinho mais sobre esses equipamentos, sobre esse processo de energia solar. Afinal de contas, estamos
na época da sustentabilidade já há alguns anos, em todos os nossos aspectos da vida, não é somente na construção civil. Eu acho que a sustentabilidade tem que fazer parte dos nossos hábitos, isso é importante para o meio ambiente. E gostaria que você fizesse as suas considerações finais, trazendo para o público aí como procurá-los, o que vocês estão oferecendo aqui na capital, se vocês atendem consultoria fora ou não, como é feito isso? A gente atende todo o estado, né? Primeiramente quero dizer que nós estamos sempre com as portas abertas aqui para vocês, e quem tiver a fim de conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa logística, da nossa infraestrutura, tomar um cafezinho com a gente, fazer seu orçamento de elétrica em geral ou também de energia solar, a gente está sempre à disposição. Nós somos uma empresa que trabalhamos na área de engenharia elétrica em geral. Então nós fazemos instalações elétricas residenciais, prediais, subestações, energia solar, tudo que abrange a área da engenharia elétrica. A gente tem mão de obra hoje de qualidade, a gente tem uma referência forte no mercado, porque a gente atende todo o estado do Tocantins. Então, se está precisando de um orçamento de energia solar, a gente tem à disposição. Execuções de projetos luminotécnicos, projetos elétricos, a gente também trabalha e atende essa demanda que chega até a gente. Estudos de cálculos de demanda, fazendo estudos e pareceres, laudos técnicos de sistemas de proteção contra raios, das instalações elétricas, né? Fazendo todo um estudo também de demanda contratada para grandes clientes que contratam energia no mercado livre. Então essa parte da consultoria da engenharia elétrica que a gente fornece também. Então é isso, gente. Capital Elétrica está aqui no centro de Palmas, Tocantins. Como é que chega aqui? Aqui a gente fica do lado da Jodê Materiais Elétricos, no mesmo estacionamento da Câmara dos Vereadores. Pronto, tá facílimo, não tem como errar. E hoje em dia com o Google Maps, então não tem problema. Tá bom, obrigada, Felipe. À disposição, seja bem-vindo sempre. Curtiu? Gostou desse bate-papo? Foi positivo para vocês essas informações? Comenta aqui embaixo, não deixe de comentar, gente, para dar engajamento e ajudar o canal a crescer, para que eu possa estar continuando aqui com esse projeto toda semana para vocês gratuitamente. Se ainda não é inscrito, se inscreva, siga meu Instagram, tá aqui, ó, @vanessacassol.br. Nosso identificador do YouTube também já está pronto, viu, gente? É só me marcar, @Lucerta. Pronto, já vem aqui pra gente e eu já fico sabendo aonde vocês estão nos marcando, ok? Beijo! Adorei!